Olá, amigos, boa tarde. Iniciando mais um programa Sexta 12, onde trataremos aqui vários aspectos, né, e vários temas relacionados à política no país, nessas últimas semanas, e vamos tratar também um pouco, no segundo bloco, com relação às ações, né, que estão acontecendo em alguns países, especificamente na Argentina, né, trazendo um pouco essa questão da integração latino-americana e do contexto político na América, certo? Hoje, iniciando o nosso programa, vamos tratar aqui, abrindo, né, o nosso ponto de debate, de diálogo, de conversa e de reflexão sobre a Câmara dos Deputados, e o Ades tem acompanhado todo o processo. Boa tarde, Ades, tudo bem? Ades, a gente vai ter aí uma semana, né? Semana de carnaval, não teve muita movimentação em Brasília, né? Mas teve muita movimentação no Rio de Janeiro, São Paulo, né? No Nordeste também, com relação às atividades do carnaval. Mas nós teremos na semana que vem uma série de atividades relacionadas às CPIs, às atuações dos deputados. O que a gente poderia destacar aí para os companheiros do Brasil com relação ao Congresso Nacional e, mais especificamente, à Câmara Federal e a Câmara dos Deputados? Aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo, PEC de número 358 de 2013. A proposta foi aprovada por 452 parlamentares a favor, 18 contra, uma abstenção. A proposta estabelece a execução obrigatória das emendas parlamentares. Isso significa que, neste ano de 2015, mais de 9 bilhões serão destinadas às emendas parlamentares. Os parlamentares costumam destinar as emendas para os municípios, né, para a construção de escolas, hospitais, quadras esportivas, compra de ambulâncias. Então, ganha os municípios de todo o Brasil. Perde um pouco o Palácio, porque perde um pouco de força para negociar os projetos de interesse do governo no Congresso Nacional. Outro assunto interessante que nós podemos destacar é a comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para a reforma, para discutir a reforma política. Então, na próxima semana, agora, na terça-feira, tem a reunião do colegiado. Os parlamentares vão definir o roteiro de trabalho e votar 8 requerimentos, dentre eles o que pede a realização de audiência pública para discutir a unificação das eleições. Também os parlamentares devem aprovar a audiência pública para discutir com os ministros do Supremo Tribunal Federal e do tribunal, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral sobre a reforma política. Então, esse é um assunto importante, uma comissão especial que foi criada pela Câmara para discutir. E vamos estar, a Fundação Leonel Brizola vai estar acompanhando tudo sobre a reforma política. Também temos, para esta semana, líderes definem os presidentes das 22 comissões permanentes. Então, na reunião da próxima quinta-feira, os líderes, o presidente da Câmara e os líderes vão receber a indicação dos partidos para a presidência das 22 comissões. A primeira comissão a ser escolhida é a comissão mais importante da Câmara, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Esta comissão tem a prerrogativa de analisar a constitucionalidade e admissibilidade dos projetos de lei. Também, para esta semana, CPI da Petrobras será instalada na próxima quinta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, presidente Eduardo Campos, marcou para próxima quinta-feira a instalação da
Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Petrobras. Então, esses são os assuntos de destaque para esta semana. Agora, Ades, dentro dessa perspectiva, nós temos aí, então, 4 pontos super importantes, que é a eleição das comissões, né? Nós temos aí várias comissões, a Comissão de Direitos Humanos, a CCJ, como você colocou, né? O orçamento para as emendas, né, a destinação das emendas. Isso é interessante até porque várias prefeituras e vários parlamentares, eles possuem essa relação, né, com os governos locais, e seria também a oportunidade, né, de se pleitear aí orçamentos previstos para o próximo ano, né, até porque o desse ano já foi votado no ano passado, não é verdade? A reforma política, como é um ponto fundamental, o que nós poderíamos tratar aí com relação à reforma política, até porque, se eu não me engano, na semana que vem a bancada do PDT vai se reunir para tratar alguns pontos da reforma política, né? Até existem algumas pessoas que tratam, não chega a ser uma reforma política, né? Mas é uma reforma muito mais eleitoral do que política, né? O que você poderia falar um pouco conosco com relação a isso? É importante falar sobre a reforma política, porque é a oportunidade, né, da sociedade participar, através das instituições, nas audiências públicas para discutirem a reforma política. Então, acho um assunto interessante, a sociedade vai estar acompanhando, vai estar participando através das instituições, nas audiências públicas, e eu acho interessante esse assunto, porque todos estão realmente atentos e devem acompanhar toda essa movimentação da reforma política nessa comissão especial da Câmara dos Deputados. Agora, uma coisa interessante que foi colocada também aqui pelo Ades foi com relação à Petrobras, a CPI da Petrobras. É muito importante focar para os companheiros que o PDT ele tem focado bastante com relação ao tema, né? Nós temos tratado nas redes sociais, nós temos tratado também nos sites, tanto da Fundação quanto do próprio PDT. Um grande guerreiro com relação a esse aspecto é o Maneschi, né? O Maneschi tem postado muita coisa, né? O presidente Lupe já tem destacado que o tema da nossa convenção, no próximo dia 12 de março, vai ser a Petrobras. O PDT vai criar toda uma condição, toda uma estrutura de debate em torno da preservação, né, da Petrobras, e é bem provável aí que os nossos parlamentares também criem toda uma frente de defesa, todo um discurso. O companheiro André Figueiredo foi na semana passada também, fez todo um discurso pró-Petrobras, né? Então, nós do PDT não podemos cair nessa onda, né, nessa questão com relação às mentiras e como tem sido colocada a mídia com relação ao tema da Petrobras. Ades, tem mais algum ponto, algo que você queira dar destaque para a semana que vem, ou encerramos por aqui? Encerramos por aqui. Eu quero agradecer, Ades, obrigado. E dando continuidade, então, à nossa perspectiva, companheiros, estão abertas as inscrições para os novos cursos da Universidade Aberta Leonel Brizola. Tá? É importante todos os companheiros que queiram aí realizar suas inscrições, né, colocarem aí, formarem cursos, né, turmas relacionadas ao processo de formação política. É interessante procurarmos, né, ligue, o nosso telefone é o 61 Brasília, tá? 61 3224 9139, e nós podemos repassar aos companheiros todas as orientações necessárias ao processo de formação política. Lembrando que nós temos 3 cursos nesse mês: o curso de ética e política, o curso de marketing, noções de marketing eleitoral, né, e o curso também de formação política básica, tá? Nós temos um videozinho, acompanhe conosco aí, né, tudo relacionado ao tema e essas novas turmas que estão acontecendo na Universidade Aberta Leonel Brizola. A próxima semana será dedicada ao nosso grande Darcy Ribeiro, um brasileiro de Montes Claros, Minas Gerais, antropólogo, escritor e um grande político. Nessa semana, abordaremos toda a sua trajetória por meio de vídeos que serão disponibilizados pelo site da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Faremos também uma apresentação do documentário O Povo Brasileiro, baseado na obra de Darcy Ribeiro. A coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos.
Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente. Informamos também que a Universidade Aberta Leonel Brizola está oferecendo novos cursos como Ética e Política, Noções de Marketing Político Eleitoral e Oratória Política Básica. As inscrições terão encerramento agora, no próximo dia 27 de fevereiro. As aulas irão começar no dia 2 de março. Lembramos também que no mês de março iremos oferecer uma nova turma do curso de formação política. Não deixem de participar, como já dizia o nosso grande Darcy Ribeiro, mas vale errar se arrebentando do que poupar-se para nada. O sonho de Darcy Ribeiro dorme em cada brasileiro. Cada brasileiro. Dorme em cada brasileiro. Cada brasileiro. Semana que vem, então, iniciamos a Semana Darcy Ribeiro, lembrando nosso grande companheiro, essa grande figura brasileira, Darcy Ribeiro, em que esteve com os índios, incentivou o Brizola no governo do Brizola com relação ao Sambódromo, né, falando um pouquinho do carnaval. E aproveitando aqui, nós estamos compondo a bancada com um grande companheiro, uma grande figura, jornalista, blogueiro, FC Leite Filho, nosso grande parceiro com relação aos trabalhos da Fundação. E o Leite, ele veio conversar um pouco conosco sobre a América Latina, integração e mais especificamente o que anda acontecendo na Argentina, né, nesse campo político e econômico e social. Mas antes de iniciarmos a conversa, Leite, é um prazer tê-lo aqui na nossa bancada, né? Nós gostaríamos de, já que estamos falando sobre Darcy, você presenciou bem, conviveu com Leonel Brizola, viu um pouco Darcy por perto, até quando ele era senador. O que nós poderíamos falar para os companheiros sobre a figura do Darcy? O que você poderia nos trazer aí de informação com relação a esse Darcy que você viu no Congresso Nacional? Muito obrigado pelo convite, né? Aqui eu me sinto em casa, porque eu pertenço também a essa casa. Eu vim para cá a convite do nosso grande Leonel Brizola e convivi realmente com o Darcy, né? Como senador e também como secretário de Educação lá do Leonel Brizola, quando ele impulsionou a criação dos CIEPs e do Sambódromo também. Mas é importante, já que a gente está falando de América Latina, é a importância que o Darcy Ribeiro dava a esse processo de integração latino-americana, né? Que começou, ele foi exilado no Uruguai, ele também participou do governo de alguns países, se eu não me engano, da Bolívia, né? Porque todo mundo era exilado ali e de vez em quando apareciam alguns governos populares, né, progressistas, logo depois caíam e todo mundo era obrigado a fugir, ia para o Chile, tinha golpe no Chile, e depois você ia para Paris, e até que, enfim, veio a anistia, né? E aí o Darcy veio cheio de planos, né? Porque o Darcy tinha sido ministro do João Goulart, era chefe da Casa Civil do João Goulart, e foi também seu ministro da Educação, né? Então, é importante, né, a presença firme do Darcy, né, com aquele idealismo todo, e também a sua bagagem cultural enorme, né, a sua experiência com os índios, né, os seus livros e, sobretudo, a sua obra, né, porque o CIEP, que ele fez juntamente com o Niemeyer e com o patrocínio muito decidido do Brizola, o CIEP também é uma coisa que precisa ser estudada com o tempo, né? Precisa ser estudada como a primeira grande revolução educacional no país e que, infelizmente, foi abandonada pelos governos que sucederam a Brizola no Rio de Janeiro. Perfeito. E uma coisa interessante também, Leite, é o aspecto, a importância que se dá ao Brasil no contexto da América como um todo, né? O país sendo um país continental como tendo a importância política que possui no território, Darcy se preocupava também com relação a essa integração dos povos, né? A questão do índio, até lembrando que vários países da América Latina possuem essa identidade indígena, não é isso? Então ele tentava trazer esse resgate também, né? Na verdade, o Darcy, como o Brizola, eles vieram antes do tempo deles, né?
Já o Chaves não, o Chaves na Venezuela, a Cristina Kirchner, o próprio Lula aqui no Brasil já vieram depois e coincidiram, né, em chegar numa época em que foi possível, né, fazer os chamados projetos nacionais, ou seja, de soberania, de emancipação e, sobretudo, de união. Você já imaginou essa crise de 2008, acontecida na Europa, que até hoje se arrasta, né? Se ela tivesse vindo em pleno governo Fernando Henrique, né? Quando houve, né, aquele congelamento salarial de 8 anos, né, as privatizações, mais conhecidas como as privatarias, os grandes escândalos que são sempre escondidos e nunca vêm à tona, porque justamente, né, os grandes meios de comunicações são sócios desses projetos de desnacionalização do Brasil e do resto da América Latina. Então, a importância do Darcy e do Brizola são fundamentais porque eles são pioneiros, né? Eles, na verdade, se sacrificaram a sua reputação, né? A sua vida pessoal, inclusive, por esses projetos. Essa que é a grande verdade. Mas, infelizmente, ou felizmente, eles deixaram a sua mensagem, né? E deixaram o seu exemplo. Agora, Leite, não tem como avançarmos nesse aspecto de integração latino-americana se nós também não destacarmos os governos progressistas, os governos de esquerda que tem os mais populares, como você colocou, né, a própria Argentina, a própria Venezuela. Nós vimos recentemente aí, com relação ao processo de retorno do diálogo entre Estados Unidos com Cuba, né, e dentro do encontro da CELAC, que você até nos ajudou a promover aquele debate, né, nós vimos que todos os países que estão integrando a CELAC estão preocupados, estão de olho também nesse processo de integração, não de todos os países latino-americanos, como também de Cuba, dentro desse novo contexto. Agora, relacionando aos fatos dessa última semana, nós estamos vendo que há uma manifestação meia obscura no Brasil com relação a tentativas de desestabilizar o governo, e nós também estamos vendo os nossos vizinhos argentinos passando também por um processo, né, de desestabilização do governo da Cristina Kirchner. Como que nós poderíamos fazer essa associação? É possível se associar o que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo na Argentina hoje? Tá. Ricardo, eu antes gostaria de louvar essa iniciativa de vocês de fazerem essas webconferências. Por quê? Porque a internet é hoje, né, a grande alternativa para se ter a informação, digamos assim, verídica, né, a informação aprofundada e não a informação escamoteada que chega todo dia pela televisão. O que acontece? Esses regimes progressistas, né, começou com Chaves lá em 1999, a eleição democrática, todo esse processo é de democracia, né, com voto, né, não tem militar no meio, se tiver, dentro do processo democrático. E depois depois do Chaves veio aqui o Lula, os Kirchner na Argentina, teve o Evo Morales, o Rafael Correa, o Daniel Ortega na Nicarágua, e assim por diante. Então, o que acontece? Esses governos, eles realizaram grandes reformas, né? Reformas que protegeram, né, a sociedade, protegeram o trabalhador e, principalmente, alavancaram o desenvolvimento autônomo, o desenvolvimento emancipado. E só que isso trouxe prejuízos para as grandes empresas transnacionais, que são, na verdade, as condutoras do mundo, né? Essas empresas, por exemplo, as grandes empresas do petróleo, as grandes empresas das telecomunicações, né, os bancos, as finanças, tudo são elas que controlam, através das elites e, sobretudo, dos meios de comunicação, né? Todo país desse tem o seu Globo, né, a sua Veja, né? Na Argentina você tem o Clarín, que é ainda mais poderoso e mais concentrador do que o Globo. Você tinha na Venezuela também, só que o governo lá se cuidou mais e soube neutralizar, né, de alguma maneira, a penetração desses meios de comunicação, ainda que continue lá, né, ganhando muito dinheiro. Bom, então, esse sistema de dominação, eles tiveram prejuízos, né? Por quê?
Porque a integração, ela pressupõe o quê? Pressupõe troca de produtos entre si. Por exemplo, a Venezuela, quando o Chávez chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi assumir, né, o controle da PDVSA, que, apesar de ser teoricamente estatizada, ela era dominada pelas grandes empresas americanas a partir dos Estados Unidos, né? Não sei se você sabe que a PDVSA, que é a Petrobras de lá, tinha vários, né, ramificações nos Estados Unidos. Inclusive, parece que tinha 5 ou 6 refinarias de petróleo, 3 mil, salvo engano, postos de gasolina. Só que o país não recebia nada. O dinheiro ia todo para a corrupção e para os grandes empresários americanos, né? Então, ele pegou esse dinheiro e aplicou na educação, né? A primeira coisa que ele fez foi acabar com o analfabetismo. Mas isso trouxe um grande prejuízo para os empresários e para a turma associada lá da Venezuela, que contribuía com esse processo, né? Bom, isso também aconteceu depois no Brasil, né, com as políticas sociais de Bolsa Família, né, de abertura do mercado interno, de projeção, de incentivo às nossas empresas, né, principalmente essas grandes construtoras que passaram a fazer as pontes, por exemplo, na Argentina, na Venezuela, os grandes açudes, as grandes represas. E isso, o que aconteceu? As empresas britânicas e americanas, francesas, perderam, né, aquela coisa que eles tinham como mercado cativo, né? E passaram a ser as brasileiras. E isso foi por isso que nós nos livramos da crise, né? Porque dependíamos muito dessas empresas, desse capital, desse know-how, e agora não, nós estamos resolvendo as coisas quase que por conta própria, justamente por causa dessa política de integração, né? Então, eu estava dizendo no início que o Chávez, por exemplo, ele iniciou uma política de aproximação com os povos, por exemplo, com o Uruguai. O Uruguai é um país pequenininho, quase que não tem... Nós somos rica, pois é. E ali, ele trocava, mas o Uruguai, coitado, não tinha petróleo, né? Então, o que é que o Chávez pegou? Disse, olha, então vamos trocar petróleo por bois, né? Porque eles têm uma tradição... E que carne que tem lá? Pois é, e eles têm uma tradição, né? Por exemplo, a vaca na Venezuela, ela dava 8 litros por dia. E a vaca do Uruguai era 25, né? Eram 25 litros de leite. Então, eles fizeram uma troca, um intercâmbio que envolveu o petróleo. E o uruguaio, que não conseguia pegar o ônibus, né? Você sabia que o preço da gasolina e do petróleo em geral chegou a tal ponto que as pessoas não podiam mais pegar ônibus, porque ficaram absurdos os preços das passagens, né? E as empresas quebrando e tudo. E chega o Chávez praticamente dá o petróleo para o Uruguai, né? Para aqueles países todos da América Central e tudo. Isso também assustou os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm aquela noção deles de que são um império e continuam um império, não podem abrir mão daquilo. Chávez, então, Leite, ele conseguiu promover uma economia solidária, ou iniciar uma economia mais solidária dentro dos países, principalmente da América do Sul? Na verdade, eu não chamo isso de solidariedade, porque você sabe que na diplomacia, como na política e na integração, o que existe é interesse, né? Sim. É interesse. Então, por exemplo, se o Uruguai não tivesse as vacas dele, o Chávez dificilmente ia dar de graça, né, o petróleo, inclusive porque ele não podia sustentar lá. Você não pode dar, né? Não pode dar as coisas. Mas então, o que é que o Chávez fez? O Chávez, ele tinha uma noção, assim, um descortino tremendo, entendeu? O que é que ele fez? Ele convocou várias reuniões de chefe de Estado, ia várias vezes aos países, né, da América Latina, só aqui no Brasil ele veio 6 ou 10 vezes. E ele cobrava muitas reuniões entre os chefes de Estado. Pois né? E ele até, com o Lula, ele sustentou uma agenda que era parece que 3 em 3 meses eles tinham que se encontrar. Ou o Lula ia para Caracas, ou o Chávez vinha para cá. Mas aí depois o Chávez adoeceu, né? Houve aquele problema todo. Ele ficou quase 2 anos no final de seu governo em Cuba, doente, né? Mas governando e acionando, né? Acionando o telefone, acionando a internet, acionando em alerta. Então é isso, né? Por causa disso,
desse prejuízo que sofreram, né, as grandes transnacionais, os grandes bancos, as grandes empresas americanas, construtoras, não só americanas, como também europeias, né, porque isso tudo é um bloco só, não é? E a gente chama isso genericamente de sistemas de dominação. E esse sistema de dominação, eles se servem da mídia, né? Que são os grandes meios de comunicação, são os jornais, são as revistas, são a televisão, o rádio, né? O rádio tem agora uma penetração enorme. Você vê que a Globo está entrando firme através da CBN, né? Nossa CNN local, né? E está em todas, né? E também não é diferente a Bandeirantes também, né? Que tem um mesmo objetivo imperial e tudo, de defender os interesses ou os lucros dessas empresas, porque eles são sócios delas. Você se lembra que quando no governo do Fernando Henrique, nós tivemos aqui as privatizações, né? Sim. Se privatizou as Telebrás, venderam os nossos satélites, né? Vieram as agências reguladoras. Pois é, e a Vale do Rio Doce, né, e são todas empresas caríssimas, né? Nós tinha custado uma grana, né? Inclusive da gente, que a gente pagou 30% para construir o sistema Telebrás, que era o sistema de telecomunicações estatal, que era considerado um dos principais do mundo, entendeu? Um dos mais modernos do mundo e que funcionava realmente. Mas aí chega a propaganda contra os telefones, dizendo que os telefones estavam caros, estava não sei o quê, e aí começa aquela coisa de ataque, de denuncismo, né? Eu me lembro, não sei se você não deve ter idade, mas já no final do governo Geisel, houve umas denúncias do Estadão, né? Umas reportagens sobre as mordomias, né? Denunciando as mordomias e tudo e tal, mas no fundo aquilo era para socavar, para sabotar as empresas estatais, né? E acabaram desestabilizando até que chegou a privataria do Fernando Henrique e acabou com essa conversa, né? E só com isso nós tivemos prejuízos tremendos. Mas mesmo assim, ainda persistem grandes empresas como a Petrobras, ainda que alquebrada com essas denúncias, mas firme, né? Firme ainda. Só neste ano de 2014, ela investiu 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Ela é um grande motor da nossa economia. Nós temos a Caixa Econômica também, e temos o Banco do Brasil. E temos também algumas outras empresas que estão sendo construídas, né? E isso, claro, né, que isso estava na mira da última campanha presidencial. O que eles queriam era justamente privatizar a Petrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o que tivesse estatizado, para repartir tudo entre eles. Não, então, e é impressionante, Leite, como que tem vindo essa pressão da mídia com relação à solução da economia hoje do país ser a privatização, retornarmos à privatização, sendo que essas empresas públicas são que estão impulsionando a economia do país, né? É um grande absurdo isso. Esse aqui é justamente o problema, e as pessoas, infelizmente, não estão atentas para isso. Daí a importância que eu tinha falado no início, que era dessas webconferências, porque a gente tem espaço, né? As pessoas vão ao computador e elas têm uma gama ali, né, um leque de opções, e elas vão justamente se informar. É claro que não vai chegar tão fácil como chega o meio tradicional, a mídia hegemônica, como nós chamamos. Mas a mídia hegemônica, ela é sócia, né? É sócia desse grande cartel. Então, por exemplo, a Petrobras, né? A Petrobras hoje vale em torno dos seus 400 bilhões de dólares. Então, essa Petrobras ia ser distribuída equitativamente entre eles, né? Como houve com os telefones, né? Por exemplo, a Zero Hora, o Globo, o Estadão, a Folha, todo mundo ficou com o quinhão daquelas privatizações, né? Daquele sistema. Porque como é que foi feita a privatização? A propaganda dizia o seguinte: não, vamos ter que privatizar para pagar a dívida. Mas, na realidade, não pagou nada, porque foi tudo feito com títulos podres, né? E, além de títulos podres, o próprio BNDES, né, que antes só financiava empresas nacionais, foi obrigado também a financiar empresas internacionais. E aí o BNDES financiou tudo. Quer dizer, no final só deu prejuízo, porque continuamos devendo cada vez mais, né? Mas os grandes artífices, os grandes players, né, os atores dessa política, eles foram
fizeram dividiram um bolo entre eles. Então, esses grandes meios, por exemplo, Folha e Estadão, Globo e tudo, eram donos dessas grandes empresas privatizadas, parte da Vale do Rio Doce, que era a nossa maior mineradora e tudo. Só que eles são maus gestores e acabaram pegando empréstimos, né, das grandes empresas que financiavam essas privatizações e não conseguiram pagar, porque eram maus gestores. Resultado, parte do grande patrimônio da Zero Hora, por exemplo, hoje está todo comprometido. A Zero Hora não é dona mais de sua rede. São empresas nacionais, os bancos internacionais. O mesmo acontece com a Globo, que teve de se desfazer da NET. A Folha de São Paulo também teve de se desfazer de grande parte de seu capital. O Estadão está quase falido, né? E a Veja também, a editora Abril, que está quase falida. Ela hoje não é uma empresa que... a dona dela é uma empresa lá da África do Sul, que a gente nem conhece o nome direito. O próprio processo de democratização da informação e da comunicação tem ajudado também nesse processo de aniquilar essas grandes empresas que fazem, né, que usam de forma maléfica a comunicação, né? Seria mais ou menos assim. Não, é o seguinte, eles não prestam informação, eles camoteiam a informação para atender aos seus interesses, né? Só que eles são muito habilidosos, né? Eles contratam os maiores profissionais, os maiores artistas, porque não tá, a questão da informação não está só no noticiário. A informação ela vem no diálogo da novela, no diálogo dos documentários, no jogo, na própria cobertura futebolística, né? Porque, por exemplo, se assula tanto essa inimizade entre o Brasil e a Argentina, né? Eu fiquei bestificado uma vez que eu estava vendo lá o Brasil, já fora da Copa do Mundo, e porque a Argentina estava jogando, e aí toda a torcida contra a Argentina. E eu me perguntei, mas por que vem isso? Justamente por causa disso, quer dizer, é a mídia atuando, né, no futebol. Bom, isso tudo, isso cria uma quizumba, uma loucura total. Então, quando, por exemplo, eles escolhem um governo para desencadear sobre ele uma campanha de desmoralização, de descrédito, você vê o exemplo aqui da Argentina, né? De repente, a presidente da Argentina é uma assassina. Ela mandou matar o promotor lá, o procurador Alberto Nisman, né? Mandou matar. Agora, daqui que se descubra que ela, pelo contrário, ela tinha até ajudado o cara, foi o marido dela que nomeou, ou ajudou a nomear esse promotor para estudar o caso, né, daquele atentado, né, que houve a AMIA, que é uma organização israelita que matou 84 pessoas e deixou 252 pessoas feridas, muitas delas mutiladas, entendeu? Então, de repente, por quê? Porque você dá uma mentira dessa, né? E todos os jornais, desde de Londres, de Paris, de Washington, de toda a América Latina, todo o Brasil, tudo diz assim, a Cristina é uma assassina, ou então insinua que ela foi que mandou matar. Agora, Leite, você tem sido um grande pesquisador, um grande jornalista com relação a esse aspecto da América Latina, especificamente a dois países que eu já vim acompanhando o seu trabalho, que é com a Argentina e com a Venezuela. Mas os nossos companheiros que estão nos assistindo, às vezes eles não possuem a informação preliminar, aquilo que deu origem a tudo isso. O que foi que aconteceu para que haja essa resistência tão grande ao primeiro governo Kirchner, né, ao do marido Kirchner, e agora acontecendo com a Cristina? Como que originou, só para os nossos telespectadores entenderem esse contexto da Argentina, como originou isso? Como que aconteceu? O que você poderia tratar com a gente com relação a isso? Pois é, a impressão é que se tem, né, você conversando com o público em geral, não precisa ser nem pessoas analfabetas ou pessoas semi-educadas, mas pessoas universitárias, pessoas que até profissionais de alto nível, eles dizem assim, a Argentina é um caos, a Argentina está quebrada, pelo contrário, a Argentina com os Kirchner, ela chegou a um patamar tal na economia dela, que ela é hoje um país que é o menos devedor do mundo inteiro.
entendeu? Só que como ela paga a dívida, e a banca internacional não quer saber que você paga a dívida, porque quer ter você amarrado para te explorar mais, né? E além do mais, ela reindustrializou o país, porque esse sistema de neoliberalismo, né, que veio com essas privatizações e todo esse sistema todo, a partir do governo Menem, foram 2 governos, foram 5 anos lá de mandato, hoje é 4, mas lá ele governou 10 anos, e lá foi a privataria, foi total, né? Privatizaram até praça pública, além dos rios, do subsolo, do diabo, né? E, além do mais, eles desindustrializaram o país. Então, quando a Cristina chegou no país, 90% da indústria estava ou sucateada, quer dizer, quase não funcionava, e a Argentina que fabricava até aviões na época do Perón, não sei se você se recorda, né? Tinha um grande programa nuclear, né? Era tecnologia de ponta, ele sempre foi muito bom, é uma população muito educada. Bom, e ela depois, ela foi cuidar das escolas, reformou 10 mil escolas na Argentina, que estavam todas abandonadas. Ela restaurou a aposentadoria, né? O sistema de aposentadoria lá era tão falho que as pessoas quase não recebiam, era um ridículo, era uma coisa assim de 200 pesos por mês, entendeu? 200 pesos, você imagina que está 4 vezes o real hoje, né? O real está 4 pesos. Então, você tem ideia. E ela restabeleceu, não só restabeleceu a dignidade, né, do salário, das pensões, como estabeleceu que seria obrigatoriamente reajustado as pensões, não só as pensões, como os salários, toda vez que a inflação aumentasse, que é outro problema também, que é o aumento da inflação, né? Mas mesmo assim, por exemplo, a Argentina mantém até hoje o maior nível salarial, inclusive de salário mínimo da América Latina, né? Bom, então, eu estou te falando tudo isso para mostrar, né, o que é a impressão que se tem da Argentina, justamente por causa dessa campanha midiática que faz a cabeça das pessoas, né? E as pessoas realmente não têm tempo, né, de se aprofundar, né, de questionar. Você imagina o seguinte, uma vez uma moça chegou para mim, uma ocasião dessa lá, disse assim, olha, esse governo está cheio de corrupto, esse Renan, esse Sarney, não sei o quê, se eu tivesse no governo, eu mataria eles. Aí eu cheguei e disse assim, olha, mas você também, como é que você ia matar? Sei lá, contratava um bandido para matar um cara desse? Eu digo, pois é, mas essa é uma forma de resolver a questão? Você sabe por quê? Aí eu cheguei à conclusão seguinte, as pessoas não pensam. As pessoas não têm, não conseguem fazer um exame crítico da situação, né? Porque é tanta informação uma sobre outra, né, que você acaba com essas loucuras. Então, vou mandar matar. Agora você manda matar, você vai ser um assassino. Para você ser um assassino, você vai fazer o mesmo jogo que eles e até pior, né? Então é isso, é porque as pessoas não fazem crítica, não fazem uma reflexão daquela informação. Aí você me pergunta por quê? Porque é uma informação sobre outra, né? É um escândalo aqui, ou escândalo lá, por exemplo, já estão fazendo uma nova CPI da Petrobras, né? Uhum. Isso para quê? Para manter as denúncias da Petrobras sempre em dia, né? Sempre quentes. Pois é, sempre quentes. Isso, principalmente, a notícia tem que ser quente, né? Agora, Leite, não tem como, por mais que a gente trate o assunto da Argentina, do governo da Cristina Kirchner, algo nos chama a atenção com relação a 2 temas, e que são associados ao governo da presidenta Dilma, que é com relação à reforma da comunicação, né? Nós vimos aí que até o ministro Ricardo Berzoini tem vindo com a missão de impulsionar a questão da reforma, né, da mídia, a reforma da comunicação no país, e com relação também a algo que a própria presidente destacou muito bem, que é o governo conversar com a base, né, o governo conversar com os movimentos sociais, procurar as entidades de classe. Nos conte um pouco, porque eu lembro que você também acompanhou esse processo da reforma da mídia lá na Argentina. Nos conte um pouco, isso tem a ver com esse contexto que nós estamos tratando? Você tratou muito bem essa questão da comunicação, né, lá na Argentina, mas como foi esse processo da reforma lá? Você diz da lei de médios, né? Isso. Lei da mídia, né? O que acontece na Argentina é que o governo se preparou, né?
o governo ele construiu uma militância muito orgânica e muito atuante, né? Que se chama La Câmpora, né? E tem outros lá, unidos e organizados. Eu sei que uma juventude, que não é só uma juventude não, vai até mais ou menos 40 e 45 anos, né? De pessoas que são antigos militantes dos direitos humanos, gente da esquerda, inclusive da direita, porque o Kirchner chegou lá e disse, olha, nós somos peronistas, mas nós apelamos também para a transversalidade. O que é isso? É construir consensos, né? Com base, né, num problema local, numa demanda, né? Consenso que está acima dos partidos. Tanto é que o vice-presidente da Cristina não era nem peronista, era um cara do partido radical, né, da antiga União Radical, uma coisa assim. E foi o tal do Cobos, né, Julio Cobos, que depois traiu a Cristina naquele voto sobre a crise do campo, a revolução do campo, que foi muito pior do que essa situação que vive hoje a Cristina, né? A Cristina já começou com uma reação muito violenta desses setores concentrados, né? Só para você ter uma ideia, na crise do campus, foi em 2008, quando a Cristina estava começando a governar, houve até uma ameaça de fome na Argentina, de desabastecimento, que é o setor do campo, né? Uhum. O setor do campo. Então, em vista disso, ela resolve fazer a lei de médios, né? A lei da mídia. E fez passar, o Congresso passou, o Congresso aprovou, inclusive com grande maioria, sabe? Da própria oposição e tudo. Mas só que o Clarim domina o setor judicial, que é o outro problema lá, né? Que é outro setor concentrado e muito dependente desse capital externo. E a lei não avança em termos de, digamos assim, de diminuir ou desconcentrar, né, a mídia. Mas o governo foi também muito inteligente e fez sua própria mídia, né? Hoje, por exemplo, a TV pública que assumiu o futebol, né, tomou o futebol do Clarim e divulga o futebol, inclusive democratizou o futebol. Então, eles têm uns 10%, 12% da audiência. E com isso, e através também da digitalização, né, do processo, porque o governo lá também assumiu a banda larga, né? Assumiu a banda larga, tirou e fez o seu próprio sistema de banda larga. Hoje, por exemplo, a Argentina tem uma das maiores conexões de internet do mundo, né? Você chega lá, todos os bares, tudo é internet de graça, né? Você entra lá e internet rápida. Ela cuidou disso também. Com isso, ela faz a informação circular com mais independência. Agora, aqui no Brasil, o PT, que me desculpem os amigos petistas, mas eles descuidaram disso, né? Descuidaram, não reforçaram a TV pública, apesar de terem até unificado nessa TV Brasil e tudo, mas se deixaram levar por uma situação que a TV pública no Brasil hoje é cheia de tucanos, né? Não sei porquê, rapaz. Então, não avança nada. Então, e faz um noticiário igual ao noticiário, com certo cuidado, para não atacar a presidenta, a pessoa da presidência ou dos ministros. Mas a linha editorial é praticamente a mesma, né, dos outros. E não defende o governo, não defende a versão. O governo precisa ter a sua versão. Porque se você não tem a versão, se você não tem os meios para divulgar e defender a sua versão dos fatos, você um dia vai acabar sobrando a pressão midiática. Não tem, né? Como, a força é muito grande, né, Leite? Pois é. Desses grupos. Pois é, como é que você vai competir com 500 anos, como diz o nosso embaixador Samuel Guimarães, 500 anos de periferia, né? 500 anos de dominação total dessas verdades, né? Não tem, porque você vai até conversar com seu filho, você tem dificuldade, né? Porque os meninos têm a cabeça toda formada pela mídia. Leite, vamos fazer um intervalozinho. Tá certo, com o maior prazer. Tá? Nós vamos retomar de novo. Eu vou pedir para o Rafael para colocar novamente. Lembrando a todos os companheiros que estão nos assistindo, nós estamos em processo de formação, né, política através da Universidade Aberta Leonel Brizola. E você que está interessado em promover um curso de formação política, dá uma olhadinha nesse vídeo, que ele pode ser bem esclarecedor, e nos colocamos à disposição para tirar dúvidas. Já já retomamos.
próxima semana será dedicada ao nosso grande Darcy Ribeiro, um brasileiro de Montes Claros, Minas Gerais, antropólogo, escritor e um grande político. Nessa semana, abordaremos toda a sua trajetória por meio de vídeos que serão disponibilizados pelo site da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Faremos também uma apresentação do documentário O Povo Brasileiro, baseado na obra de Darcy Ribeiro. A coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente. Informamos também que a Universidade Aberta Leonel Brizola está oferecendo novos cursos como Ética e Política, Noções de Marketing Político Eleitoral e Oratória Política Básica. As inscrições terão encerramento agora, no próximo dia 27 de fevereiro. As aulas irão começar no dia 2 de março. Lembramos também que no mês de março iremos oferecer uma nova turma do curso de formação política. Não deixem de participar, como já dizia o nosso grande Darcy Ribeiro, mas vale errar se arrebentando do que poupar-se para nada. O sonho de Darcy Ribeiro dorme em cada brasileiro. Em cada brasileiro. Dorme em cada brasileiro. Programa Sexta 12, lembrando, semana que vem, semana Darcy Ribeiro. A todos os companheiros que estão nos assistindo, você que é dirigente partidário, vamos promover os debates essa semana, né, trabalhar o tema, porque afinal de contas, Darcy Ribeiro foi a grande figura do partido, o grande defensor da educação, né, uma grande figura defensora também do nacionalismo, né, desse processo todo em que os nossos líderes partidários têm trabalhado. Nesse segundo bloco, estamos aqui formando essa bancada do Sexta 12, a presença do nosso companheiro, amigo, jornalista, blogueiro, FC Leite Filho. Leite, vamos continuar a nossa conversa aqui. Nós estamos fazendo uma grande viagem na América Latina, né? A gente para na Argentina, depois vamos um pouquinho... Mas é necessário que a gente se aprofunde nisso, né? Para que não receba informação sem crítica, né? Ter um espírito crítico daquilo que você recebe. Desconfie de tudo, né? Inclusive da gente. É uma desconstrução que tem que ser feita constante, né? Uma constante desconstrução da informação, né, Leite? Correto. É porque tudo é manipulado, né? Tudo é distorcido, né? De acordo com os interesses, né? Tudo bem, o partido tem os seus interesses, né? O PDT, seu interesse em não dar certa informação, a mídia tem seu interesse também, o próprio ouvinte, o telespectador tem também seus interesses, então vamos ver os interesses que tem por trás disso. Verdade, verdade. E Leite, eu não poderia deixar de xingá-lo com relação a uma questão. Você formulou um livro que foi muito interessante até no contexto da própria chamada, o título do livro, que foi Quem Tem Medo de Hugo Chávez. Eu vou te fazer uma pergunta, será que está por vir aí um livro chamado Quem Tem Medo da Cristina? Não, na verdade eu estou preparando também outro livro sobre a Cristina, né? Vai demorar um pouco porque eu preciso ter mais dados, né? E aquele processo argentino, ele é muito complexo, né? Ele vem de Perón, ele vem da Argentina, né, da época colonial, né? Você sabe que a Argentina ela passou 60 anos quase na Guerra da Independência, quase 60 anos. Foi de 1810 quando eles declararam a independência, depois eles entraram em choque entre eles mesmos, né? Claro que motivados, impulsionados pelas pressões externas. Então isso tudo necessita de um estudo mais aprofundado disso. Então vai demorar um pouco, mas eu estou também escrevendo sobre a Cristina. E aí você perguntou sobre o título, né? Quem tem medo de Hugo Chávez? Você sabe que eu chamava os amigos assim, e aí o pessoal todo com a cabeça feita, né, pela mídia e tudo, dizia assim, olha, eu tenho medo desse cara.
Digo, não, pois justamente um livro é para que você Causar curiosidade, né, se instrua, né, a ter ou não ter medo dele. Você vai ler, eu vou te dar os argumentos, e a gente procura, né, uma linguagem jornalística, quase que romanceada, mostrar aquelas coisas, né? E principalmente quem foi a figura do Hugo Chávez. O Hugo Chávez é um homem moreno, não era? Um descendente índio e de negro. E por causa disso, por exemplo, na Argentina, a elite da Argentina chamava ele de momo, que é macaco em Argentina. Né? Cadê o macaco, né? Você vê o preconceito. Tamanho do preconceito. E hoje a Cristina, que é uma mulher bonita, inteligentíssima, né? Fala muito bem, se expressa muito bem, e é uma grande gestora, e chamam a Cristina de égua, la égua, né? La cretina, então Cristina cretina. Ontem, por exemplo, foram várias, foi ontem, não, a manifestação, foi anteontem, né? Isso, manifestação, a Marcha dos Fiscais, dos promotores, chamada Marcha do Silêncio. Só que a Marcha do Silêncio tinha uma porção de cartazes, né? Denunciando a Cristina, chamando ela de cretina, de égua, de não sei das quantas. Né? E tinha até bandeiras nazistas dizendo que a mulher era nazista. Né? Você vê a coisa, quer dizer, o ódio que está possuído a elite argentina. Né? E uma coisa que me chamou a atenção também, Leide, com relação a esse ato, nessa manifestação do silêncio que ocorreu essa semana, é que há um discurso da mídia muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, né? Manifestações apartidárias, não existem partidos, não aceitamos partidos, se criticando e até ofendendo a pessoa dos governantes, né? É muito similar ao movimento que está acontecendo aqui no Brasil, não é verdade? Na verdade, a matriz é a mesma, né? A origem, tudo isso é o sistema de dominação, né? Do qual a gente tratou no início do programa. Mas só que isso, né, isso também tem uma certa valia, né, não é uma coisa absoluta. Você vê o que está acontecendo na Argentina, aliás, na Espanha, né? Depois da Grécia. A Grécia se revoltou e agora botou lá um governo, que é um governo... Só para você ter uma ideia, Ricardo, a primeira medida que o novo presidente da Grécia, o Tsipras, né, Alexis Tsipras, do Syriza, que é um movimento também transversal, né? Tem gente de direita, de esquerda e tudo, não tem só esquerda, né? E por isso que é um movimento bem arquitetado. E a primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte: propor o modelo kirchnerista para tratar a questão da dívida externa, que foi o modelo que foi utilizado. O que é que o Kirchner fez? Né? O Kirchner, quando chegou no governo de 2003, a Argentina já tinha sofrido um processo de debilitação profunda, né? Ela chegou a perder, o seu PIB chegou a cair 20%. O índice de desemprego estava 30%. A aposentadoria, a gente já tratou aqui, as escolas, as coisas tudo abandonadas, a indústria também. O que é que o Kirchner fez? Ele disse assim, olha, eu devo e não pago. Aliás, eu devo, mas só posso pagar isso aqui. E aí mostrou, chamou os credores todos, que naquele processo de reescalonamento da dívida que o Getúlio Vargas fez aqui no início da sua Revolução de 30. Né? Seria uma auditoria. Não é propriamente uma auditoria. Ele, como era um governo forte na época, né, o Getúlio era um governo popular, e o governo chegou e disse assim, olha, eu devo isso aqui, mas não posso pagar e preciso que essas coisas aqui me foram cobradas indevidamente e preciso, mas vou pagar. Foi o que o Kirchner fez. Então, os credores, só para você ter uma ideia, e eles concordaram com o Kirchner, né? Porque o Kirchner disse o seguinte, eu vou pagar e vou ter condições de fazer mais contratos com vocês, né? Com o tempo, com o passar do tempo. E aí ele conseguiu um abatimento de 75% da dívida externa. Foi aí que a Argentina conseguiu sair do marasmo, né? Do poço em que ela estava, e sua economia chegou a crescer 10% ao ano, uma média de 10% ao ano, até recentemente, quando houve essa crise, né, a crise mundial. Mas mesmo assim, os salários não foram afetados, os empregos também continuaram subindo, que nem aqui no Brasil, e o governo continua popular. A presidenta da República é a figura mais popular, apesar de todas essas agressões, né,
que não são só internas, são sobretudo externas, mas que fazem a cabeça das pessoas, quer dizer, das elites, né? Da classe média, mais educada, né? Mas que o povão está todo com ela. 40%, 45%, segundo a medição dos próprios institutos do Clarim, ligados ao Clarim. Que você sabe também que esses institutos de pesquisa são todos, pertencem ao mesmo cartel, né, midiático. Né? Eles servem, inclusive, aos jornais e às televisões. Então, a Cristina está com 40%, 45%, e o candidato mais, digamos assim, mais popular entre eles, que por acaso é um kirchnerista, né? Porque estão trabalhando um kirchnerista mais moderado para que enfrente a presidente e anule todo o seu projeto político, que é o governador da província de Buenos Aires. Ele está com 22%. Os outros candidatos, que é o Macri, né, que é um homem mais da direita, assim, um conservador, digamos, do grande capital, ele está com 20%, 21%. E tem um outro, que é um kirchnerista também, que traiu a presidenta, foi até chefe de gabinete dela, chama Massa, Sérgio Massa, né, que é um deputado, e está em torno também disso, de 19%. Agora, Leite, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, e talvez a gente também tenha... o pobre do telespectador não pode aguentar tanta informação. Né? É verdade. E como passa rápido, né? A conversa vai se dando. Mas nesses últimos minutos do nosso programa, o que nós poderíamos tirar de importante com relação a esse processo, esse modelo de gestão que o governo Kirchner tem implantado e que possa servir aí de pelo menos uma orientação, uma luz ao governo brasileiro? Pois é, eu acho que já está servindo. As presidentas, né, tanto a Dilma quanto a Cristina, elas estão em permanente contato, né? A Dilma, coitada, ela tem os seus problemas locais, né? O Brasil é um país gigante. Como diria o Brizola, a burguesia brasileira não cabe em Miami, entendeu? Quer dizer, então, você tem que ir devagar com a dor, né? Mas elas têm tido um contato muito grande. E me disseram, né, que alguns grupos do PT estão pressionando muito para que a presidenta, o governo, se envolva na questão da informação popular, né, para divulgar a informação, seja através da internet, porque agora a situação piorou muito com a presidência da Câmara, com essas forças conservadoras, com a intervenção, digamos assim, do mercado no governo, que foi a nomeação desses ministros, né, desses banqueiros ministros, mas mesmo assim há uma luz, digamos assim, no final do túnel, né, que é a mobilização, porque o Lula também sofreu pressões terríveis, né, com aquela história do mensalão e tudo, e conseguiu se safar. Aí você vai dizer o seguinte, o Lula tinha mais, digamos assim, mais penetração, era mais líder popular, que a Dilma é mais que uma gerente, uma técnica, mas que também já está demonstrando ter alguma verve, digamos assim, de estadista. E é possível que, já não digo de lei de médios, né, que é difícil com esse Congresso, mas se você fortalecer a TV pública, se você fortalecer a internet, de você criar uma militância, né, orgânica, como foi feita na Argentina, o governo pode se defender. Do contrário, me desculpe, mas não tem solução. Participando hoje da bancada do Sexta 12, o programa da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, PDT, jornalista, blogueiro, FC Leite Filho. Leite, foi um grande prazer recebê-lo, o espaço está aberto, né? Aproveitando os nossos internautas, o Leite possui até um programa, né, Leite, aqui na TV aberta, né, na TV comunitária aqui em Brasília, que é o Café na Política, que é o nome do blog, né? Que é o nome do blog. E nós não só transmitimos pela TV comunitária, que tem uma certa audiência, né, apesar de ser comunitária, nós divulgamos, reproduzimos tudo no YouTube, né? Você vai lá em Café na Política, lá tem todas as nossas entrevistas, já tem mais de 200 entrevistas. Passa o endereço para os nossos internautas, Leite. Tá, é cafenapolitica.com.br ou o meu canal no YouTube, que é FC, de Francisco das Chagas, Leite Filho, né? FC
Leite Filho. Perfeito. Companheiros, agradecemos a audiência de todos. Semana que vem nós teremos o nosso programa também da Sexta 12. Obrigado pela participação, pela audiência e até o próximo encontro.